Bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Praça do Município, o programa na Rádio Linear mensal e a entrevista à Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, onde procuramos saber da dinâmica do Concelho, onde procuramos saber também a nível administrativo o que está a ser feito, o que foi feito e o que vai acontecer daqui para a frente também em termos de desenvolvimento de Vila do Conde. Doutora Elisa Ferraz, bom dia. Mais uma vez, obrigada por ter vindo a Linear. Muito bom dia, Paula. É uma satisfação para mim estar aqui, uma vez que, tendo em conta o cargo que exerço, sinto esta grande necessidade de comunicar, claramente e na primeira pessoa e na minha voz, dar a conhecer aos ouvintes da Rádio Linear, dar a conhecer aos vilacondenses aquilo que vai sendo o nosso plano de ação. Ao dizer de viva voz e através da minha pessoa, estou a deixar aqui bem claro que, tendo em conta alguma turbulência que às vezes surja em torno de determinadas situações, a Presidente da Câmara está aqui completamente disponível para tocar em todos os aspectos que a Rádio Linear entenda que sejam, que haja necessidade de esclarecer os ouvintes, de esclarecer os vilacondenses, e a Presidente da Câmara sente essa necessidade e essa obrigação de comunicar. Há, de facto, várias justificações que são esperadas da parte do Executivo Muito Municipal bem. nesta altura, mas começaríamos esta conversa por um dos temas do mês anterior que ficou por explanar. Falo da iluminação pública, das energias e do projeto que Vila do Conde tem para o Concelho. Pergunto-lhe o que é, como está a acontecer e quando é que estará no terreno. Muito importante começarmos por aqui. Este Executivo tem aderido a nível metropolitano e até a nível nacional a projetos que nos levam a uma situação que, a nível da gestão energética, tenha um horizonte entre 2020 e 2030, numa planificação, claro está, procurando, de acordo com o trabalho que é feito, nomeadamente por técnicos com competência na matéria, que neste universo desta década, 2030, possamos reduzir em cerca de 40% as emissões de CO2 para a atmosfera, dióxido de carbono para a atmosfera. Muito genericamente, como é que podemos fazer isso e que projetos temos nesse sentido dessa redução da emissão de gases poluentes, portanto da pegada ecológica, que, como hoje se costuma dizer, no sentido de assumirmos uma responsabilidade, tendo em conta o nosso plano, o plano definido, de efetivamente criarmos um planeta melhor, mais sustentável a nível da energia para o futuro. Portanto, desde logo, promovendo todas as questões que têm que ver com a mobilidade elétrica, investindo e incentivando a utilização de energias renováveis. Falando, e sobre isto falarei depois com mais pormenor, nas questões que têm a ver com a eficiência energética. A promoção da mobilidade de modos suaves. A construção cada vez em maior número e com maior extensão das ciclovias. Enumerei um conjunto de matérias. Cada uma delas tem uma especificidade em curso, de modo a que a sua introdução no nosso Concelho possa reverter na tal diminuição da poluição neste nosso mesmo Concelho. E falaria, para não ser, enfim, muito exaustiva sobre esta matéria, talvez de duas vertentes. Quando eu digo a promoção da mobilidade em modos suaves, eu gostaria de referir aqui neste momento que temos já com concurso lançado aquilo a que chamamos o espaço intermodal, a estação intermodal, junto à estação do metro de Vila do Conde.
temos ali um nó, digamos assim, de confluência de várias vertentes de utilização do espaço público, desde a questão dos autocarros, dos transportes públicos, desde a utilização para todos os veículos, nomeadamente os veículos, as bicicletas, e depois a promoção da utilização daquele espaço como acesso à estação do metro e como acesso, já o referi, aos transportes públicos no nosso concelho e na nossa cidade. Portanto, esta construção do interface modal há muito falado e que se vai concretizar neste mandato. Portanto, eu vou localizar melhor, estação de Vila do Conde, temos ali um espaço que está em terra batida, em muito más condições. Um estacionamento ali vai nascer, um estacionamento qualificado, uma loja, portanto, também para todas as questões que têm a ver com esta atividade que ali vai ser desenvolvida. Portanto, um apelo a que se possam utilizar as deslocações dos nossos munícipes, de modo a que cada vez mais o transporte particular entre em desuso, ou seja, o minimamente utilizado. Temos um espaço em Vila do Conde, como eu referia, um nó que concentrará a convergência de todas estas veículos e de todo este programa ali na proximidade do metro, de modo a que estejam criadas as condições para que se possam utilizar as tais condições que nos levem a cada vez menos utilizar o transporte pessoal, muitas vezes que é utilizado com uma pessoa lá dentro, com as consequências que esta situação tem. Depois referir aqui, quando refiro mesmo esta questão da mobilidade em modos suaves, podemos partir também para esta determinação, já definida no nosso programa, da construção das ciclovias. Temos uma ciclovia definida que parte desde a Senhora da Guia até, portanto, zona norte, digamos assim, do percurso pedonal Beira-Rio até à ponte, nomeadamente do caminho de ferro, embora nesta fase inicial vamos construir a primeira parte da ciclovia, que apanhará a Seca do Bacalhau, e esta ciclovia irá ligar-se diretamente à ponte pedonal, que também está em fase final de projeto, para poder ainda ser lançado este mandato, ponte essa que unirá as margens norte e sul do nosso Rio Ave e que permite depois, já em Azurara, fazer o percurso dos passadiços e termos, portanto, todo o usufruto de toda uma natureza que efetivamente é pródiga no nosso concelho, no sentido das belezas naturais, e ao mesmo tempo permitir a utilização destes espaços com as bicicletas, hoje que se faz tanto apelo da sua utilização, porque de todo não são poluentes relativamente às outros modos de deslocação que falámos. Claro. Dizer aqui também que está previsto, e temos falado muito nisto, uma melhoria significativa nos transportes públicos no nosso concelho. A nível metropolitano, Vila do Conde e a Póvoa de Varzim estão integrados num programa, constituem aquilo a que se chama uma unidade técnica, num programa cujo o concurso é público, está a decorrer, tem tido algumas vicissitudes, concurso metropolitano, concurso esse que, uma vez adjudicada, portanto, as linhas que lá estão previstas, são linhas que foram criteriosamente estudadas pelos técnicos de cada município, pelos técnicos dos dois municípios, nós só estamos ligados à Póvoa neste projeto metropolitano. E, portanto, isto permitirá termos linhas mais frequentes,
linhas mais adequadas às necessidades das populações, termos na cidade um ou mais do que pequenos autocarros que terão uma periodicidade de passagem em pontos estratégicos, como estou a dizer, tecnicamente estudados, de modo a que a movimentação na cidade, a movimentação interfreguesias, a movimentação das freguesias para a sede do concelho se possa fazer com qualidade, com uma frota nova de autocarros, com novas prioridades periodicidades de horários que tornem apelativos o uso destes transportes públicos. Sempre dentro deste plano de conseguirmos até 2030 esta redução dentro das emissões de CO2 de 40%, como já tinha referido. Para terminar, falar da questão, exatamente, desta questão que tem sido ultimamente bastante falada e que me apraz muito aqui, portanto, explicar àqueles que nos estão a ouvir o que é isso das luminárias, o que são 20 mil luminárias, 19 mil e tal, para todo o concelho. E depois fala-se se deixamos de ser clientes da EDP, se a EDP continua a distribuir. A EDP é uma distribuidora, vende energia. Nós estamos presos a um contrato com a EDP que durará ainda mais alguns anos. Esta questão das luminárias não tem nada a ver, ou ver se me exprimo bem, com a energia que lá chega. Nós compramos energia, fruto de um contrato que está vigente, ainda estará há uns anos, à empresa EDP. Portanto, compramos, pagamos a energia, eles também utilizam os equipamentos de transporte dessa mesma energia, os postes de distribuição e tudo isso, e assim continuará. E assim continuará, estamos presos a um concurso que está feito e que será o concurso que nos rege nos próximos anos. Estou aqui a evitar dizer porque eu não tenho a certeza se é até 2025 ou até 2029. Mas estamos presos a esse concurso feito em tempo útil e que irá continuar a vigorar. A compra da energia. Outra coisa é as lâmpadas, aonde essa energia chega e que nós, com um toque em qualquer interruptor, fazemos com que a energia lá chegue e a qualidade das lâmpadas que temos faz com que se gaste muita ou se possa vir a gastar muito menos energia. Estas novas lâmpadas, que não são só as lâmpadas, é todo aquele compacto onde a lâmpada está inserida, a que nós chamamos as luminárias e que teremos para distribuir no concelho, fruto deste concurso que fizemos. Atenção, um concurso regulado por um decreto-lei e, portanto, algo que tem uma consistência a nível de gênese governamental e ao qual o nosso município aderiu, porque estamos a falar de economia significativa relativamente ao consumo de energia que acontece até hoje. Volto em números, consegue dizer aproximadamente dizer, qual só é queria a então diferença? explicar. Sim. As lâmpadas que nós temos, como acontece em nossa casa, são as lâmpadas antigas, tecnicamente, lâmpadas de vapor de sódio. As novas luminárias são efetivamente lâmpadas LED, digamos assim, que consomem muito menos e hoje qualquer cidadão, cada um de nós, já em nossas casas vai dentro do possível substituindo as lâmpadas antigas por estas novas lâmpadas LED porque o consumo é muito menor. Falando no concelho de Vila do Conde e indo buscar valores que terão a ver com a poupança de energia que vamos fazer e, portanto, a poupança financeira com a instalação destas 19 mil luminárias por todo o concelho, nós estamos a falar que iremos poupar cerca de 66,4% no total da energia consumida. A esse nível,
nós iremos também ter uma poupança garantida de 25% no valor que pagamos atualmente por ano à EDP. Estamos a falar de 1.649.749 euros. Nos primeiros anos, a poupança rondará em cada ano os 300 mil euros, o que significa que ao fim dos 12 anos do concurso de que estamos a falar, teremos, portanto, um benefício anual após o contrato de 1.085.611 euros. Portanto, estamos a falar de poupanças muito, muito significativas e, portanto, enveredamos por este caminho. O prazo de instalação das luminárias será de 4 meses e, portanto, o concurso vigente durará exatamente 12 anos. Portanto, vamos continuar a comprar energia para fazer chegar às luminárias, compraremos muito menos, porque as luminárias gastarão muito menos do que as lâmpadas que temos atualmente. Portanto, o investimento facilmente ou rapidamente ou mais rapidamente do que pensamos vai valer a pena? Sem dúvida nenhuma. Fica pago o investimento. Exatamente. Já que estamos pelo concelho, falávamos também de obras pequenas e maiores que têm vindo a ser feitas e que ficaram também por especificar há um mês atrás. Temos, por exemplo, novas remodelações de ringues desportivos. Muito bem. Já em curso, sim, temos a remodelação do ringue de Vilachã e temos a requalificação, também remodelação, do ringue em Canidelo. Portanto, estamos a falar de obras de grande vulto que permitirão que nestas duas freguesias, previamente escolhidas, porque esta decisão dos ringues e dos relevados é muito importante, que também aqui o refira. Não foi a Presidente da Câmara que se lembrou que nesta freguesia, naquela ou na outra, ia haver ringues, ou iam ser requalificados ringues, ou iam ser colocados sintéticos. Atenção, e acho que é muito importante que aqui o refira. No mandato anterior já, no desenvolvimento de um plano de desenvolvimento desportivo que levámos a efeito, reunimos com as juntas de freguesia todas, e em função do número de atletas, das modalidades praticadas, chegámos a um consenso de quais as freguesias, onde os relevados iriam ser instalados e onde os ringues iam ser requalificados. Portanto, este é um programa que está em curso e que está concluído praticamente, uma vez que os relevados estão todos instalados. O ringue estamos em fase de conclusão, há um ringue ainda que está previsto nesse programa, que não está ainda instalado, porque tem que ver com questões de localização, que é em Azurara, é um assunto que ainda está a ser trabalhado. E, portanto, sem dúvida, Vilachã e Canidelo terão, já com obras iniciadas, os seus... portanto, estes espaços desportivos com as qualidades todas, porque se fazemos a intervenção no sentido de melhorar, temos que dar condições para que as atividades ali desenvolvidas, pelo menos aquelas que são mais, portanto, que são de maior prática na freguesia, ali possam vir a efetuar-se. E eram essas duas que nos faltavam para completar, ringues, exatamente, com muito bem. mais Azurara. Certo. Entraríamos, Senhora Presidente, na atualidade. Muito bem. E para falar de quê? Por exemplo, do prédio das Caxinas. Muito se tem ouvido falar e principalmente agora nas últimas 2 semanas, desde que o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto proferiu uma sentença. O que diz esta primeira instância? O que é que significa esta sentença? Como é que a Câmara recebe, o que está a fazer e o que pretende fazer face a esta primeira decisão? Muito bem. O prédio das Caxinas constituiu, sem dúvida, um dos graves problemas que agitou a nossa comunidade no mandato anterior. 2015. Em 2015. Efetivamente, perante
o aparecimento de um prédio que na confluência da Igreja do Nosso Senhor dos Navegantes, um espaço tão emblemático, tão querido de toda a nossa comunidade, havia um prédio que efetivamente iniciou a sua construção. Devo dizer que isto é anterior aos meus mandatos como Presidente da Câmara, iniciou a sua construção e muito bem, um grupo de cidadãos daquela comunidade e a própria paróquia dão conta que a proximidade à igreja era grande. Um facto. Assim sendo, todo o problema à volta desta situação é subejamente conhecido e então aí há uma intervenção direta da minha parte, que aqui de todo assumo, que foi a tentativa para, em fruto de todos os antecedentes que já vêm de 1983, que tem um alvará caducado em 91. Portanto, estamos a falar de datas destas. Chegou a um terminal relativamente à sua execução e o prédio estava em construção. Efetivamente, segundo a opinião dos técnicos da Câmara, das assessorias que contratamos, os passos dados no sentido da sua instalação foram passos que os nossos técnicos reconhecem como passos de legalidade, legais. Mas ninguém deixa de reconhecer, eu própria, que a proximidade do prédio à igreja era uma proximidade que não estava conforme. Assim sendo, quer um grupo de trabalho liderado por algumas pessoas ligadas à Assembleia Municipal da altura, nomeadamente o Presidente da Assembleia e um conjunto de outras pessoas, nomeadamente os partidos políticos e tudo isso, começaram a ter um contacto com o empreendedor. Volto a dizer, o prédio já estava no ar, no sentido de lhe solicitar o recuo do prédio. Mas o recuo do prédio efetivamente conflituava com uma licença que o promotor tinha e era necessário fazer um acordo e chegar a um acordo com a pessoa, a duas partes, e a alguém que tem um título que é válido, que é a licença de construção. E então houve esforços para que se chegasse a um entendimento, que foi um trabalho árduo, efetivamente muito difícil, e que eu posso dizer que, dentro do possível, consegui que eu, o meu executivo, que efetivamente o prédio recuasse 3 metros. O que é que significa isto do recuar 3 metros? Eu acho que às vezes não há plena consciência do que se diz. Quando eu digo recuar 3 metros, significa ir a um projeto de um prédio que tem, penso eu, 5 andares e cortar-lhe uma fatia de alto a baixo que tem 3 metros de largura, digamos assim. O comprimento é o comprimento total do prédio. E, portanto, estamos a falar de uma alteração completa do empreendimento que estava a nascer e prejuízos também avultados para o dito cujo promotor. De negociação em negociação, que várias entidades tentaram fazer, volto a dizer, a Câmara constituiu-se sempre como uma entidade que trabalhou diretamente com o promotor, mas havia um grupo de pessoas, que eu já referi, que também tentaram, e muito bem, fazer este trabalho. Chegou-se a esta conclusão quando o empreiteiro acedeu a recuar os tais 3 metros, e ele já tinha, fruto do loteamento, ceder 4 metros ao espaço público e, portanto, ficávamos com uma rua por ali fora de 7 metros de largura, que já era suficiente. Pronto, não vou dizer suficiente, tudo seria desejável, mas efetivamente foi o que foi preciso, o que foi possível negociar. Quero lembrar aqui, porque não podemos efetivamente deixar de falar nestas coisas, que havia no limite nascente, na Avenida Carlos Pinto Ferreira, um prédio que encostava diretamente ao muro da igreja. Eu hoje
Portanto, tenho documentos porque é importante a gente também, a nível visual, termos noção do que se passava. Havia ali um prédio cujo logradouro, o quintal, era extenso e encostava diretamente à igreja. A Câmara comprou esse prédio na altura. Comprou o prédio, demoliu o prédio, que permitiu que aquela rua que lá temos hoje, que liga as duas avenidas e que tem aquele aspecto e de utilização, portanto, por toda a gente e reconhecido o seu interesse, foi também no âmbito deste processo que adquirimos aquele imóvel, que abrimos aquela rua e que conseguimos que o prédio, portanto, se afastasse o que estou a referir. Prejuízos avultados para quem tinha um projeto e uma licença de construção que se viu penalizada por esta situação. Então, não era possível à Câmara, nunca esteve em cima da mesa, tenho que o dizer, qualquer contributo monetário pelo dito cujo, no sentido de eventualmente adquirirmos, como chegou a ser dito, a Câmara adquire o prédio. Não. Não havia dinheiro ou foi só uma opção política? Não havia dinheiro. Nós estávamos em pleno decurso do chamado PAEL. Toda a gente na altura ouviu falar do PAEL em Vila do Conde, que foi um plano de ajuda à economia local que se recorreu para fazer frente a dificuldades. Estávamos em plena época de crise no nosso país. E, portanto, nunca esteve em cima da mesa, foi aflorado por algumas hipóteses, mas nunca para nós, tendo em conta que o PAEL nos inibia completamente de qualquer endividamento, e estaríamos a falar de bastante dinheiro, que seria o que o empreendedor iria pedir, certo? Perante uma situação como estas, seria o que iria pedir, que não sabíamos, poderia ser valores avultadíssimos. O que é que se fez? Criteriosamente, e por mais do que um avaliador, ou grupos de avaliadores, foram determinados tecnicamente os prejuízos que no prédio esse corte dessa fatia resultou. T3 que passaram a T2, T2 que já não podiam existir, casas de banho que desapareceram, tudo isto tem um histórico, está documentado. E então contabilizaram-se esses prejuízos e chegou-se a um determinado valor. E então vamos negociar em espécie. Você teve este prejuízo aqui, devidamente fundamentado, com documentos que estão nas nossas mãos. Vamos ver um terreno que efetivamente possa ser compatível com este prejuízo. Na hora, naquele momento, havia este terreno na rua Cidade de Porto Alegre, que já tinha ido 2 vezes à asta pública e que não se tinha conseguido vender. E foi o terreno, mais uma vez avaliado por 3 equipas técnicos, 3 equipas, temos essas avaliações todas connosco, efetivamente foi a troca que foi possível fazer. E assim, de algum modo, com este esforço de todos, começo pelos cidadãos que levantaram o problema, pela paróquia que levantou o problema e pelo empreiteiro que acedeu, a partir de certo momento, aos pedidos que eram feitos e por este grande empenho da Presidente da Câmara, na altura que era eu e do Executivo que me acompanhava, nós conseguimos chegar a um acordo. O trabalho final está lá, para poder ser apreciado. Entretanto, é movida uma ação contra nós, pelo grupo de cidadãos, precisamente, que civicamente levantou o problema, com atenção àquilo que é tão importante naquela comunidade. Não ficaram satisfeitos com a nossa decisão, consideraram que havia fragilidades e apresentaram no Tribunal Administrativo e Fiscal de Porto uma ação contra a Câmara. Claro que a Câmara apresentou os seus argumentos e o Tribunal Administrativo emite agora uma sentença, que eu não irei fazer qualquer tipo de comentário, portanto, emite uma sentença dizendo que em todo este processo há uma fragilidade que remonta a 1991. Há um alvará de loteamento
que tinha caducado em 1991. Não é assunto que não tivéssemos nós próprios tratado, com pareceres que emitimos e que apresentamos ao Tribunal. E, portanto, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto portanto, profere a sentença de que, estando esse alvará caducado, todos os atos que se lhe seguiram não têm validade, são nulos. No entanto, caducado não é anulado. Caducado significa que está suspenso. E que, portanto, nós de imediato podíamos iniciar procedimentos para retificar as situações seguintes em função portanto, de retomar a situação e resolver a questão da caducidade. Não o iremos fazer. O que vamos fazer, e para concluir, é efetivamente apresentar recurso relativamente à decisão, uma vez que estamos convencidos que a nossa argumentação, os pareceres que temos relativamente à matéria, terão que ser considerados. Outro assunto não menos falado, o concurso público do Forte São João Batista. O que é que aconteceu com o Forte? Muito simples, passamos de um assunto que realmente tem um histórico que ficará aqui na memória dos vilacondenses, esta questão do prédio, e que para mim é muito, muito sensível. Tenho que dizer que foi altamente, portanto, desgastante a vivência desses momentos. Passamos para uma situação completamente diferente. É muito simples o que se passou e muito fácil de explicar. O contrato de concessão do Forte acabava em maio de 2020. Em tempo útil, programámos a abertura do novo concurso. E assim fizemos. Estabelecemos as cláusulas do concurso, abrimos o concurso, tivemos 5 ou 6 concorrentes e estávamos em maré de relatório preliminar, em maré de audiência prévia para depois entregar a concessão. Aparece uma reclamação de uma entidade que nem tão pouco tinha sido opositor ao concurso, mas com toda a legitimidade devia reclamar, mas não era concorrente. É importante dizer isto. E levanta em várias objeções que coloca relativamente ao próprio concurso, levanta uma questão que, com a responsabilidade que os nossos atos nos obrigam, e com o escrutínio a que estamos sujeitos, não há orgulhos. Há efetivamente necessidade imperiosa e absoluta de pensar se realmente a questão que já vou referir a seguir era uma questão na qual devíamos portanto, pensar e refletir mais profundamente sobre ela. Tem que ver com o seguinte, será fácil de explicar. Os concursos públicos, a partir de determinados montantes, de vários milhões, podem ser sujeitos à obrigatoriedade de entrarem num tipo de concurso que se chama concurso público internacional, para que a comunidade internacional possa vir a concorrer. O concurso, embora não tenhamos sido nós a lançá-lo do Mosteiro de Santa Clara, foi um concurso público internacional. Mas isto tem a ver com o volume dos negócios que o projeto em si irá gerar. Ora, nós não temos noção, até porque não sabíamos, logicamente, quem é que ia ganhar o concurso. Será a empresa que só vai fazer almoços? Será a empresa que só vai fazer festas? Que volume de negócios é que isto pode gerar? Não é previsível esta situação, porque não é, enfim, um valor objetivo. O que é objetivo? A renda mensal, ao longo dos anos da concessão, e o investimento que exigimos. Mas o volume de negócio fruto do desenvolvimento do projeto não o consideramos efetivamente. Tivemos aqui esta dúvida. E, portanto, perante uma dúvida, só há que enfrentar
com a responsabilidade, volto a dizer, que temos, que se calhar, o melhor de tudo, se calhar não, deveríamos então anular o concurso, fazer novo concurso, que já estamos a programar, e então sim, vamos fazer um concurso público internacional. Mais nada do que isto, não havia nenhuma adjudicação, estávamos em relatório preliminar, depois os concorrentes iam ser ouvidos, audiência prévia, e depois sim ia haver adjudicação. Ficámos muito longe disto e demos valor a esta questão, que é uma questão que efetivamente não tínhamos condições para avaliar, continuamos a não ter, mas efetivamente mais vale ir para o... É uma possibilidade. Exatamente. Em termos de tempo, isso traz alguma alteração significativa ou não? Recomeçar todo o processo? Vamos recomeçar todo o processo. No entanto, já temos um histórico dos procedimentos, digamos assim. Vamos fazer estas alterações que temos a fazer, vamos provavelmente modificar algumas cláusulas do concurso, mas estamos em condições de lançar o mais brevemente possível para que o Forte possa vir a funcionar dentro o mais rápido possível, sendo certo que temos que é um concurso complexo, mas temos que o lançar de imediato, já estamos a trabalhar nisso. Muito bem, ao lado do Forte, 2 problemas, caravanas e motares. Estão, pelo menos, provisoriamente resolvidos estes 2 problemas? O que é que a Câmara pode fazer mais? Há a possibilidade de encontrar um local definitivo para as autocaravanas estacionarem? Estamos a falar de uma situação que é antiga, e que, fruto da utilização dos espaços em Vila do Conde, houve problemas que começaram a surgir. E nesta situação, porque agora já estamos a falar de uma matéria que se cruza dentro destas questões que têm que ver com a questão da pandemia, com a questão dos estados de emergência, com os estados de alerta. Nós, em alguns dos espaços, nomeadamente ali junto ao Porto designado Porto da Póvoa, que é Porto de Vila do Conde, mas a designação é esta, tínhamos um amontoado de caravanas enorme, como sabemos. As pessoas já faziam um pouco daqueles espaços a sua residência, portanto isto aqui até foi a autoridade marítima que começou a fazer o primeiro levantamento e a sensibilização para a não concentração daquele número de autocaravanas. Tínhamos toda a nossa zona junto ao rio, que fruto do nosso plano para a vivência do verão 2020, nós também, com o encerramento do trânsito, portanto não é possível aceder àquele espaço, e as autocaravanas estão-se a espalhar um pouco pela cidade, o que também gera em certas situações problemas no resto da cidade. Saíram dali, estão a procurar alternativas. Nós não temos, efetivamente, um parque específico para as autocaravanas, mas temos um parque e temos feito flyers no sentido do encaminhamento, que é aquele parque que fizemos nas traseiras da Biblioteca Municipal. É um parque gratuito e que está a 3 minutos da praia. A 3 minutos, atravessa-se lateralmente à Quinta do Engenheiro Carvalho e estamos na praia. Portanto, há que também haver aqui alguma sensibilidade dos próprios autocaravanistas para a utilização dos espaços possíveis. É uma situação que se agravou agora nesta altura do verão. Acha que, terminado o verão, vamos ter menos esse problema? Porque é também uma forma mais fácil de fazer turismo este ano, dada a situação. Mas, digamos que eu acho que, no fundo, é um modo de estar. A pessoa que tem uma autocaravana gosta daquele tipo de férias, gosta de um sítio paradisíaco. Quem não gosta de se situar ali em frente à Foz do Rio, a ver o mar na sua frente e ter este espaço maravilhoso, isto é humanamente aceitável.
Agora, a autocaravana exige infraestruturas de saneamento, de utilização, que nós não temos naqueles espaços. E se em vez de ser uma ou meia dúzia, são dezenas, isto transforma-se num problema ambiental. E neste momento que vivemos, redobrado esse problema. Portanto, há que disciplinar a utilização dos espaços e, fruto de toda esta vivência que estamos a ter, no fundo, já se diminuiu bastante o acesso das autocaravanas a Vila do Conde. Os motares é uma situação diferente, mas acaba por ser também um excesso de motos, um excesso de pessoas, principalmente, mais uma vez reforço, nesta altura que o mundo está a viver. E depois, em cima do passeio, os moradores queixam-se, as pessoas queixam-se. Há poucos dias, a intervenção da PSP parece ter resolvido, pelo menos momentaneamente, o que é que a Câmara de Vila do Conde pode fazer relativamente a isto? Pode fazer aquilo que estamos a fazer. Mais uma vez, há aqui um problema que tem que ver com saúde pública. Isto, vou entroncar nos mesmos princípios que referi relativamente às autocaravanas. Nós, Vila do Conde, é uma terra muito ligada tanto a eventos de natureza automóvel, as corridas tão saudosas para tanta gente, e esta vinda dos motares para Vila do Conde, enquanto ela teve alguma disciplina, fazia todo o sentido, as pessoas juntavam-se, ocupavam os espaços, estavam aqui um pouquinho, iam-se embora. Nos últimos fins de semana, começou-se a verificar um fenómeno absolutamente inusitado. É que em vez das dezenas que viriam, apareceram centenas. Fui ao local ver o que se estava a passar, fruto das fotografias que fui recebendo, e então a explicação que me deram, vou falar nela, não sei se faz sentido ou não, mas é que haveria outros pontos aqui muito perto do país onde também havia concentrações destas, foram encerrados e veio toda a gente para Vila do Conde. Isto transformou-se num problema gravíssimo, porque, como estou a dizer, centenas de motas, vou dizer, ultrapassarão os milhares das pessoas que são os próprios motares e aqueles que vão ver as motas, porque isto tem todo aqui um ritual. Portanto, estamos a falar de concentrações absolutamente anormais que conflituam com uma vivência normal da cidade, nomeadamente agora no verão, a passagem das pessoas para a praia, a questão das pessoas que andam a circular, quer de bicicleta, quer a pé. A questão dos carrinhos de bebé não se circulava ali, eu fui ver. E, portanto, nós não podemos continuar a consentir uma concentração como esta, completamente desorganizada. Portanto, mais uma vez, numa articulação direta com a PSP, aproveitando uma campanha nacional que a PSP estava a fazer nacional, vigilância sobre rodas, qualquer coisa desta natureza, pronto, criámos um mecanismo que vamos manter durante este tempo, de impedimento do acesso em força destes veículos àquela zona. Claro que isto, eu não tenho dúvidas e gosto de falar das coisas abertamente, poderá gerar a nível do comércio local, nomeadamente aquelas esplanadas, alguma situação de alguma diminuição dos negócios. Quem decide tem que tomar realmente, avaliar as situações, como eu disse, eu neste caso até fui lá ver, também moro relativamente perto, mas fui lá, andei lá, fui falando com a senhora intendente, fui falando com a nossa polícia municipal e chegámos a um ponto em que não era possível fazer de outro modo. Isto não tem nada a ver com o não apoio, com a não identidade e tradição da afluência destas pessoas, com o hobby que elas mesmas têm, mas nós temos outros valores que têm que ver com a saúde pública, que têm que ver com desfrutar de espaços que cabe a todos. Cabe a todos. Portanto, e nós estamos a utilizar o espaço como privativo, nesse caso. Portanto, isto efetivamente não estava a correr bem e as decisões são para se tomar no momento oportuno e foi isso que fizemos.
e portanto, a fiscalização fica agora a cargo da PSP nos próximos fins de semana, nomeadamente hoje. Tudo que neste município tem sido feito, quer na vigilância noturna, quer na vigilância por toda a zona, portanto, toda a zona da beira-mar, é sempre um trabalho conjunto, devidamente planeado entre a PSP e a nossa Polícia Municipal. Referir aqui que temos as brigadas mistas a circular em toda a marginal, um agente da polícia, um agente da PSP e da nossa Polícia Municipal. Temos aqui um conjunto de brigadas e portanto, tivemos aí também a Polícia de Intervenção, mas agora vamos ter, mais uma vez, brigadas alargadas mistas nesta zona. E também temos na Praça José Régio, como já referi várias vezes, 6 agentes, que eu digo Praça José Régio e Zona Ribeirinha, no sentido de alguma contenção neste momento em que, efetivamente, o verão apela às saídas, à utilização das esplanadas, mas de tudo nós temos que nos preocupar com a saúde pública e, portanto, temos que agir de modo a assumir as responsabilidades que temos no sentido de proteger a nossa população. Claro que tudo o que fazemos, se não tiver retorno e eco na população, no sentido de cada um de nós interiorizar que somos responsáveis pelos nossos atos e que dele resulta, portanto, o que se passa à nossa volta, podem vir todos os polícias do mundo que a situação não se resolve. Portanto, deixem-me que deixo aqui um profundo apelo a todos aqueles que vivem a nossa cidade, que a vivam com preocupações, que são estas preocupações acrescidas que todos vivemos no momento, porque vamos dando conta que vão surgindo um caso ou outro aqui, mais ou menos disseminados, há pessoas a chegar e, portanto, nós temos todos que ter muito cuidado relativamente a esta contaminação, que é um facto que está à nossa volta. Portanto, nós podemos sensibilizar, ser pedagogos relativamente a esta sensibilização, mas está em cada um de nós, o cumprimento rigoroso das regras para nos protegermos os que nos são próximos e protegermos a nossa comunidade. Com essas regras de segurança e de higienização e de todos os constrangimentos que temos nesta altura, como é que está a decorrer o verão, as praias e a animação complementar que foi feita também para evitar grandes enchentes nas praias? Exatamente. O nosso programa Verão 2020, Vila do Conde 2020, foi um programa devidamente e em tempo planeado, de modo a dar possibilidade à utilização dos espaços que nos rodeiam, jardins, parques, beira-rio, enfim, tudo isso, tendo em conta o que já se previa, estará a acontecer, a grande afluência das pessoas à praia. Portanto, eu vou à praia, se saio da praia posso à vontade circular em espaços onde cortamos o trânsito, ter acesso. Se falamos à noite, não pode haver grandes concentrações, mas nós criamos o espaço público com o drive-in, onde podemos assistir no nosso automóvel em condições de segurança, a filmes, a espetáculos de dança, de teatro, enfim, utilizando aqui também o potencial dos agentes culturais do nosso concelho. E, portanto, criamos efetivamente uma série de mecanismos, temos incentivado, temos dado condições, nomeadamente aos nossos empresários, para que também se possa usufruir do espaço público de uma maneira mais intensa, para minimizar as limitações dentro dos próprios equipamentos e, portanto, houve aqui todo um trabalho no sentido de apelar. Praia sim, dentro das limitações de segurança que temos, mas temos um espaço público magnífico, o Parque da Cidade, a nossa Praça da República, todo o passeio pela beira-rio, e é este incentivo que estamos a levar a efeito, no sentido das pessoas sentirem que há outros espaços que também podemos utilizar de muita qualidade em Vila do Conde. Um dos espaços mais bonitos para visitar é a Reserva Ornitológica de Mindelo.
Como é que está o projeto? Como é que estão as obras? Como é que está a reserva? Porque os ambientalistas continuam a apontar questões, problemas dentro da reserva. De que forma é que está a acompanhar isso? Estou a acompanhar de muito perto, tendo em conta portanto, essas questões que coloca e que nos têm chegado. E, portanto, nós temos uma equipa de 3 funcionários na reserva, cujas funções são estar atentos à utilização da dita cuja reserva, e claro que me preocupa, lá está, a falta de civismo de algumas pessoas. A reserva tem trilhos que se podem fazer, que nós limpamos, que nós retiramos as infestantes, que nós, por onde podemos circular, se passa pela cabeça de alguém que se pode ir deitar em cima das dunas. Estamos a falar da maior parte de terrenos que são terrenos privados, ou que podemos ir destruir habitats. Isto é realmente uma preocupação. Eu tenho 3 funcionários, dei agora indicações para fazerem serviço também ao sábado e domingo e circularem na reserva, estando atentos ao que por lá se passa, de modo a evitar qualquer vandalismo. Mas se não houver esta sensibilização junto das pessoas, tudo o que nós queiramos fazer pode ser tanto deitado por terra. Estamos atentos, a reserva é uma joia preciosa e toda a paisagem litoral é uma joia preciosa do nosso concelho. Efetivamente, portanto, é com muito agrado que afirmo que já foram alterados os regulamentos, estiveram em discussão pública, que, portanto, já foi transferido para o nosso município a gestão da referida reserva, um conselho diretivo com a gestão direta do município. Tenho uma reunião marcada agora com a nova direção do FAPAS e só podemos trabalhar em conjunto e virados uns para os outros e esperar o civismo das pessoas. Temos pouco tempo, como sempre, o problema habitual. Falta-me perguntar-lhe se, agora sim, há transportes públicos em todo o concelho. Depois de tantas dificuldades, tantas reuniões, tantas dificuldades para garantir as empresas em todo o concelho, após aquela paragem obrigatória e que naturalmente afetou toda a gente. Temos o transporte público, os transportes mínimos, a circular em todo o concelho. Há 2 ou 3 empresas. A autoridade, a área metropolitana do Porto, é que há a autoridade de transportes a nível metropolitano. No entanto, há momentos, e foi o que aconteceu, em que eu tive que meter os pés ao caminho porque ainda havia a maior operadora que não estava a circular, que não começou ao mesmo tempo que as outras. Os problemas estão ultrapassados, definiram-se circuitos mínimos, ainda estamos a fazer algum acerto e, portanto, já temos no nosso concelho transportes públicos a funcionar com todas as operadoras que aqui estão autorizadas a circular. Portanto, há autocarros em todas as freguesias do concelho. Há autocarros em todas as freguesias do concelho, de acordo com um plano estipulado. Eu volto a dizer, são serviços mínimos, obviamente, e, portanto, mas passam em todas as freguesias, em pontos estratégicos, de acordo com, efetivamente, as linhas já definidas. Eu, quando digo passam em todas as freguesias, eu tenho que referir que os percursos que escolhemos são percursos retirados do que eram os transportes a nível geral. E, portanto, não nos chegou até hoje, mandei de imediato para todos os senhores e senhoras presidentes de junta as linhas que foram elencadas como prioritárias. Até hoje, a única informação que nos chegou no sentido de minimizarmos a questão tem que ver com uma ligação, mas é a um concelho vizinho, à Maia. Nada, não tem que ver com os percursos internos, portanto, subentendo que os transportes, dentro desta dificuldade, temos 5 horários de partidas e 5 horários de chegadas nos términos de cada linha, isto por parte da Arriva. Penso que as outras operadoras que até têm horários ainda mais alargados do que este. Portanto, foi um procedimento também muito difícil, porque as empresas entraram em layoff completo, algumas empresas até fecharam, fora do nosso concelho, e não retomaram o trabalho. Atividade. E, portanto, houve uma injeção de dinheiro do próprio governo nas empresas e das autarquias, e de modo que estamos nesta fase
nesta fase que vivemos atualmente e a programar já, o que me preocupa muito, os transportes escolares para o próximo ano. Que é algo que só vai estar pronto ou pelo menos alinhavado daqui a um mês ou mais. Ainda estamos à espera. A situação está toda muito incerta. Diretrizes, ainda temos que reunir o Conselho Municipal de Educação, que é a entidade que no nosso Conselho aprova o plano de transportes, e estamos todos muito preocupados porque nós ainda não sabemos como é que vai ser a vida a nível dos equipamentos escolares, se os alunos vão todos, se só vai uma parte dos alunos, e isto tudo é fundamental para fazer o concurso dos transportes públicos. A terminar, não podemos deixar de falar da Covid-19. Tivemos, no final do mês passado, um foco de infecção numa fábrica em Vila do Conde. A senhora Presidente acompanhou naturalmente a situação. Está resolvida essa questão? Nesta altura, Vila do Conde está entre os municípios que mais ou menos vão driblando este problema? Ficaria por aí. Efetivamente, os focos, quando surgem, nomeadamente esse que surgiu, no panorama atual, tem havido condições por parte da saúde para intervir em força de imediato, estudar as cadeias de transmissão, apurar as condições de funcionamento, nesse caso de uma empresa que estava efetivamente a operar com todas as condições de segurança previstas. O que se passou foi alguém que chegou de fora e infectou, e portanto, enquanto nós conseguirmos ir no momento certo a estes focos de contaminação e estudar as derivações dessas infecções. Agora, o que eu estou a sentir é que começam a ser cada vez mais dispersas, os casos, mais dispersos e mais individuais, digamos assim, uma pessoa aqui, outra acolá, chegou alguém de fora, foi uma pessoa que veio visitar. E isto é preocupante, não é só no nosso concelho, é por todo o país. A Delegação de Saúde tem um papel aqui, muitíssimo importante, é a Autoridade de Saúde Local. Nós estamos em permanente contacto com a Delegação de Saúde, reunimos na semana passada com a própria Administração Regional de Saúde, portanto Porto, numa videoconferência alargada com todos os agentes ligados à saúde aqui do nosso Centro de Saúde Vila do Conde de Póvoa. Portanto, estamos todos muito atentos, mas a Presidente da Câmara tem que dizer que isto é uma preocupação permanente e que tem que ser uma preocupação para todos nós. E há gente que se vê que facilita como se estivéssemos livres de um perigo que não estamos. Senhora Presidente, muito obrigada mais uma vez por ter vindo a Alinear. É o tempo que temos, provavelmente muitos temas ficam por abordar. Conto consigo e com todos os ouvintes da Alinear no próximo mês, no 3º sábado de agosto. Doutora Elisa, muito obrigada. Foi um gosto estar aqui, esta oportunidade que me dá para falar de assuntos tão importantes para o nosso concelho, e com certeza haverá sempre mais matéria e cá estarei. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia e obrigada.